Olá, sou o pastor Marcelo, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Bagé. Hoje nós vamos continuar na nossa caminhada pelos Salmos e hoje nós estamos no Salmo 145. O Salmo 145 vai falar sobre as características de um rei. Se você tem acompanhado a caminhada pelos Salmos, do Salmo 139 até o Salmo, do Salmo 138 até o Salmo 145 são os Salmos de Davi. E todos esses salmos estão intitulados como salmos de louvor. E aqui o rei Davi apresenta um rei que nós devemos louvar ao seu nome pelas suas características. E esse salmo eu quero só apresentar para vocês algumas características que nos chamam a atenção e por que você deve louvar a esse Deus. O Salmo 145 começa dessa forma: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei ao teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. O Salmo começa falando sobre essa característica que nós temos que louvar a esse Rei. E a pergunta é, por que nós devemos louvar esse Deus que é Rei? O restante do Salmo vai nos mostrar algumas características desse rei. Por exemplo, esse rei tem atos poderosos. Nós podemos ver isso nos versículos 3 ao versículo 7. E no versículo 6 o texto fala o seguinte: Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. Contarei a tua grandeza, divulgarei a sua memória da tua muito bondade. Com júbilo celebrarão a tua justiça. Esse Deus deve ser louvado pelos seus atos poderosos. Mas o Salmo ainda continua falando que você deve louvar a esse Deus, esse rei, porque ele tem muita compaixão do seu povo. Versículo 8 ele diz: bendigno e misericordioso é o Senhor. Versículo 9 diz: o Senhor é bom. O final do versículo 13 diz: o Senhor é fiel. Esse rei, ele é cheio de compaixão, cheio de bondade. Ele é fiel com os seus atos poderosos. Mas o Salmo ainda continua falando dos versículos 14 a 21, que nós devemos louvar ao Senhor pelo seu cuidado. E ele mostra essa realidade. O versículo 14 diz que o Senhor sustenta os que vacilam. No versículo 14 ele fala que o Senhor sustenta. No versículo 18 ele diz: perto está o Senhor de todos os que invocam. No versículo 20, o Senhor guarda todos os que o amam. Esse rei é apresentado para mim e para você, dizendo que você deve louvar ao nome dele, porque os seus atos são poderosos. Ele é um rei que é cheio de compaixão e ele é um rei que demonstra o seu cuidado e a sua graça. É interessante observar que ao longo do Antigo Testamento, 3 ofícios são os pilares do povo de Israel. Por exemplo, sacerdote, rei e profeta. E nenhum homem conseguiu cumprir esses ofícios, todos eles intitulados a uma mesma pessoa. Por exemplo, ninguém teve o ofício de rei, sacerdote e profeta. Alguns, como é o caso de Abraão, teve o ofício de sacerdote, de um tipo de rei. Davi também teve o seu intitulado título de rei e também de profeta. Mas só teve um homem que teve os 3 ofícios, e esse foi o rei Jesus. Êxodo nos mostra que ele é o sacerdote perfeito. O livro do Evangelho de João nos mostra que ele é um profeta perfeito. O Evangelho de Mateus nos mostra que ele é um rei. Cristo Jesus, ele é um rei. E por isso que você deve louvar esse nome, ao nome desse Deus. O Salmo 45 mostra um rei. Esse rei deve ser louvado pelos seus feitos. A revelação bíblica nos mostra que teve um perfeito, um único rei, perfeitamente, um único sacerdote, perfeitamente, um único profeta.
perfeitamente. Esse salmo aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o seu rei, ele deve ser seu rei, ele deve ser o seu sacerdote e deve ser o seu profeta. Ele revelou a mensagem final para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Confie na característica desse Deus e saiba que Ele cuida do seu povo, que seus atos são maravilhosos e que sempre Ele tem demonstrado a sua graça ao longo da nossa caminhada. Que Deus abençoe a sua vida.